Pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque o Corinthians venceu o derby e com isso deu esperanças ao torcedor de chegar até numa Libertadores. Será que já dá para olhar tão para cima assim? A gente vai fazer algumas contas aqui e vamos falar sobre isso. Tem uma lesão delicada de um zagueiro, mais um, e também a compra do goleiro Hugo Souza, que precisa ser resolvida urgentemente. Vamos atualizar tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Pra cima, rapaziada. Deixa eu te falar do meu novo parceiro aqui, ó. Tadala Natural. Ah, você tá com alguma dificuldade? Não tem problema nenhum. Problema é não fazer nada pra melhorar isso. Ô jogador, vamos melhorar essa performance aí. É um suplemento natural sem contraindicação. Diferentemente de alguns remédios que são vendidos por aí. Tadala Natural, esse não faz mal. Um suplemento natural liberado pela Anvisa com 9 ingredientes afrodisíacos. Tem guaraná, tem ginseng, tem catuaba, tem cravo da Índia, entre outros, para te ajudar no fortalecimento hormonal, para melhorar a tua ereção, sim senhor, e controlar a ejaculação, ou seja, você melhora a tua performance e também a tua disposição. Um suplemento natural, esse não faz mal. Faz o seguinte, link na descrição, você entra no site, peça direto pelo site e atenção, galera, Black Friday do Tadala Natural, isso mesmo, é a tua chance de adquirir 3 frascos grátis na tua primeira compra. Que loucura! É isso mesmo, já acessa agora o site, já peça direto por lá, você acompanha a entrega pelo WhatsApp, essa entrega é muito rápida e sigilosa. Ninguém fica sabendo, tudo bonitinho. Se você tiver alguma dúvida, conversa pelo WhatsApp mesmo que está no site com os nossos consultores. Já tem uma promoção especial para quem me segue aqui no canal do Chico Garcia. Então agora com a Black Friday, você não pode perder. Começa a resolver isso agora na tua vida. Frete grátis para todo o Brasil, para qualquer parte do território brasileiro. Tadala Natural. Bora? Esse não faz mal. Pra cima, o Corinthians tá olhando pra cima na tabela, né? Chegou até a 13ª posição na tabela e com isso começou a não olhar mais para a ponta de baixo da tabela, e sim para as posições superiores. Claro que é um momento que diz isso, né? Não é apenas uma condição de tabela. A gente está falando de 3 vitórias consecutivas. Atlético Paranaense metendo 5 nos caras, né? Um 5-2. Depois 1-0 no Cuiabá, um jogo difícil, num calor, fora de casa, um inimigo direto. E depois, especialmente, essa vitória diante do Palmeiras, 2-0 no derby contra um adversário que disputava ou disputa o título brasileiro. Então, é por isso que faz o torcedor e o próprio clube nesse momento acreditar em coisas maiores. Eu sempre disse para vocês aqui que o primeiro passo era escapar. Mesmo que matematicamente isso ainda não tenha acontecido, a vitória contra o Palmeiras ela encaminha por tudo, pelo adversário, pelo momento, pela pontuação, pelo desempenho, pela moral. Então assim, encaminha porque tem 6 jogos agora e 6 pontos de repente para conquistar e escapar de vez, 5 talvez, nesse momento. Ficando fora do Z4, dá para olhar para uma vaga na Sul-Americana, o que seria fantástico porque aí a gente está falando de calendário. O Corinthians está fora da Copa do Brasil no ano que vem, então teria apenas o brasileiro. Tendo a Sul-Americana, beleza, você tem uma competição continental, você tem um calendário para disputar, você tem uma possibilidade de título que bateu na trave de novo, né, por 2 anos seguidos, pode ser que o Corinthians conquiste mais uma vez, lindo. A Libertadores, ela matematicamente ainda é possível, eu já vou falar para você sobre isso, ela também interfere em outras coisas, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma competição mais valorizada e que automaticamente dá a vaga na Copa do Brasil. Então, aí o Corinthians tem muito mais calendário ainda. Porém, é bom dizer que quando falamos Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores. Fase de grupos, esqueçam. Aí a gente está falando dos 4 ou 6 primeiros colocados, dependendo do que acontecer, e no mínimo hoje, né, o 4º colocado, por exemplo, tem 56 pontos. O Corinthians tem 39, gente. 38. O Corinthians tem 38 pontos. Então, assim, eu sou ruim de conta, tá? Mas vamos lá. São 16 pontos que separam o Corinthians do 6º colocado, que é o São Paulo. Então, não. Fase de grupos não é uma realidade. Quando a gente fala em Libertadores, estamos falando em
pré-Libertadores, que é um termo que a gente meio que utiliza, né? Das primeiras fases, as fases eliminatórias. E isso é legal, mas é um problema também. Porque você tem 2 fases eliminatórias antes de chegar na fase de grupos. Então, você já tem 2 decisões. Em fevereiro, no meio do Campeonato Paulista, da pré-temporada, em que as coisas ainda estão se acomodando, provavelmente de um novo trabalho técnico que vai estar rolando, e você já tem 2 decisões. E se você cai ali, ok, você garantiu a tua vaga na Copa do Brasil, mas você continua sem calendário. Então, claro que o Corinthians não vai dosar isso, ele vai tentar chegar no máximo número de pontos possíveis, mas é importante saber que quando a gente está falando em Libertadores, estamos falando em pré. E a pré, ela pode terminar com a competição para o time antes mesmo de começar, tá? É importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá. Tem a possibilidade. Por quê? Porque, assim, os brasileiros estão envolvidos nas Copas nesse momento. Cruzeiro com o Lanús na Sul-Americana. O Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Botafogo e o Atlético Mineiro na Libertadores. Caso de Botafogo na Libertadores, de Flamengo na Copa do Brasil, e já abriu 3-1 no jogo de ida, e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, nós estamos falando de um G9 para a Libertadores. Sim, estamos falando de 9 vagas via Campeonato Brasileiro, sendo 6 delas diretas para a fase de grupos e outras 3 para pré-Libertadores. 7º, 8º e o 9º. Sendo o G9, por quê? Porque aí o Cruzeiro, que hoje, inclusive, é o 8º colocado, por exemplo, né? Claro, mantendo essas posições aqui, tá? O Cruzeiro hoje, que é o 8º colocado, por exemplo, ele abriria mais uma vaga, porque ele teria a sua vaga garantida na Libertadores do ano que vem, via Sul-Americana, e ele abriria mais uma vaga. Então, o 9º colocado hoje, que seria o Vasco da Gama, estaria indo para a pré-Libertadores. O Vasco hoje tem 43 pontos, o Corinthians 38. Aí nós estamos falando de 5 pontinhos. Tem muita coisa para desenrolar até o final da competição, mas hoje nós entramos numa seara totalmente possível. Pelo desempenho do Corinthians, pelo momento do time, por uma reta final em que as coisas estão se acomodando, tem clube caindo, tem clube subindo. Então, é possível. É possível sim. Dá para sonhar sim. Vai ser legal? Por tudo isso que eu falei, mas aí cai numa pré, daqui a pouco, não sei. Mas que a Libertadores muda tudo, especialmente por dar a vaga na Copa do Brasil. E aí tem outra coisa, né? O Corinthians ganha mais chances, né? Porque ele consegue a classificação para uma fase de grupos. Aí ele entra na fase de grupos, ele passa pelas... Aí ele fica em terceiro na fase de grupos e não se classifica para as oitavas de final. Ele vai para a Sul-Americana. Então, assim, ele ganha mais possibilidades. Chegando numa pré-Libertadores, você pode entrar na fase de grupos, você pode daqui a pouco seguir oitavas e seguir a sua vida na Libertadores. Se você for eliminado, tem a Sul-Americana, você vai disputar a Copa do Brasil. Então, são mais possibilidades. É óbvio, o Corinthians vai tentar fazer o máximo que ele conseguir e o horizonte já mudou bastante. Acho que essa é a principal notícia em termos de desempenho, em termos de performance, expectativa, tudo isso mudou. Inclusive, o clima do pós-jogo, né? Estamos aqui também falando sobre o day after, depois de uma vitória no derby. Com, obviamente, muita festa, muita tranquilidade. Ramon e Emiliano Dias foram para a entrevista de uma forma muito mais leve, eles confiam no trabalho, revelaram que recusaram uma proposta, né, da seleção da Arábia Saudita, que era a proposta da vida dos dois. Claro, nesse momento eles estão sentindo a pressão, estão sensibilizando também o torcedor por conta disso. Até onde eu sei, isso não vai fazer a menor diferença na permanência ou não deles. As reclamações e o descontentamento do elenco seguem com o trabalho dos dois, mas o que acontece nesse momento? A vitória não é que ela mascara, não é que o resultado mascara tudo, ou o ambiente que não está legal, mas ele ameniza, né? Porque o jogador, ele também defende aquilo que é a própria honra. O fato de jogar no Corinthians, de querer dar certo, de agradar o torcedor, poxa vida, de representar o clube. Então eles não estão pensando, quando a gente fala assim, jogador não derruba técnico, às vezes o que acontece, como muitas vezes a gente já viu,
É o jogador não comprar mais a ideia do treinador, é você ter uma displicência maior dentro do campo, porque isso acaba interferindo. E não é o que a gente está vendo, porque esses jogadores, apesar de, e eu continuo com essa informação de bastidor de que muitos ali não estão comprando mais a do Ramon, mas eles estão jogando por eles, pelo clube, para colocar o clube numa condição legal e independentemente do que vai acontecer com o técnico, a temporada está terminando, então a definição vai acontecer ao final do ano. Pode ser que o Augusto chegue e pense assim, não, eu acho que eu vou renovar com o Ramon, ou continuar, porque ele tem contrato até o fim do ano que vem, pode ser, mas não é uma tendência. Não é uma tendência. Existem outras possibilidades que o Corinthians está aventando, exatamente porque em momentos decisivos o Ramon se mostrou um técnico insuficiente para comandar uma nave como o Corinthians. Esse é o conceito, esse é o pensamento do Corinthians nesse momento do que está acontecendo. Mas os jogadores muito mais leves, né? O próprio Hugo, o Mateuzinho, o Yuri Alberto, o André Ramalho, os caras falando do momento que estão vivendo, né? Da reversão, depois das eliminações, né? Você ter um clássico desse pela frente, conseguir uma vitória. Pô, muda tudo, gente. Muda tudo e dá um gás agora para essa reta final. Vem aí o Vitória, que também está fazendo uma campanha muito boa, que virou um inimigo direto, né? Que tem 39 pontos nesse momento, que inclusive está dentro da vaga da Sul-Americana. Hoje é G12, né? Em termos de Sula, né? Pode ser que seja G14, mas a gente está falando primeiro de um G12 e confronto direto. Corinthians vencendo o Vitória fora de casa, passa o Vitória, passa Grêmio, passa até, chega no Atlético Mineiro e iguala em número de vitórias, aí vai depender do saldo aí. Porque o Galo acho que tem um jogo a menos, né? Contra o Atlético Paranaense. Não jogou nessa rodada ainda e ainda tem um jogo a menos. Então ele tem 2 jogos a menos nesse momento. Mas aí já começa a olhar, né, para a parte de cima da tabela. Vamos de 2 informações finais aqui sobre jogadores do Corinthians. Falei do Hugo Souza, né, na entrevista, que ele estava leve, falou sobre a negociação, falou sobre querer estar aqui, que quer jogar no Corinthians e que quer que isso tudo se resolva. 30 de novembro, tá chegando a hora, hein? É o prazo limite aí para acertar a compra do goleiro. O presidente Augusto Melo participou de um podcast da Corinthians TV, e chegou a citar jogo sujo do Flamengo, né? Que o Flamengo, e a gente viu isso, né, cara? Durante as semifinais ali, que os dois se enfrentaram, a gente viu o tom debochado, irônico do vice de futebol Marcos Braz, dizendo que não, vão ter que pagar os 500 mil, eu queria até mais amistosos aí para ganhar mais 500 mil, porque eles obviamente negociaram o Hugo por um valor muito abaixo de mercado e não imaginavam talvez, né, que o Hugo fosse dar tão certo. Então, como está previsto em contrato esses valores abaixo do mercado, eles estão tentando ganhar de toda maneira, né? E também tem a ver com o jogo psicológico, acho que o Hugo sentiu um pouco também, e não tem como ser diferente, é muito difícil, né? Você está envolvido no meio dos 2 maiores clubes do Brasil, e os caras, né, de parte a parte lá, negociando a tua compra. A situação não mudou. O Corinthians sinalizou a notificação da opção de compra, do jeito que estava em contrato, parcelado com 2 parcelas em 25, 2 parcelas em 26, os 800 mil euros que tem que pagar, só que o Flamengo resolveu não aceitar as garantias bancárias, né, o tal do fiador. E agora o Corinthians está buscando outra empresa, vai apresentar, enfim, e se não vai pagar à vista. Não existe a chance de perder o Hugo. Mas e o transfer ban, Chico? Foi outro assunto abordado nesse podcast. O presidente disse que isso vai ser resolvido nos próximos dias ou até nas próximas horas. Porque é aquilo que eu falei para vocês também nos outros vídeos e lives. O transfer ban, ele só te impede de registrar jogadores, ele não te impede de comprar. Você pode comprar o Messi, você só não vai poder registrar. Tá, Chico, mas então não adianta nada. Sim, só que isso só vale para efeito de janela. Enquanto a janela está fechada, não faz nenhum sentido. Agora, a janela abriu, e aí você tá com o Hugo Souza comprado, você quer registrar? Você não pode. E aí o que você precisa fazer? Você precisa pagar a dívida, porque aí pagando a dívida, derruba o transfer ban. Então, até essa janela ser aberta, lá em janeiro, é óbvio que isso vai ser resolvido, e o próprio Augusto já confirmou isso. Então, assim, eu realmente, assim, não consigo acreditar que seja algo diferente disso. Não, mas o Corinthians já se atrapalhou em outros momentos e tal. Não existe isso, gente. Porque o clube vai precisar contratar, não é só o Hugo Souza, vai precisar contratar outros jogadores, vai ter que registrar outros atletas. Não tem como conviver com o transfer ban. E a gente está falando de uma dívida de 7 milhões, não de 80 milhões, não de 100 milhões. E se fosse 80 ou 100, o Corinthians ia dar um jeito de pagar, porque você precisa contratar jogadores, né? Faz parte da tua receita, ou da tua despesa, né? Você pega a receita para poder despender nisso, não tem como. Então, fiquem tranquilos, isso vai ser resolvido, o Hugo vai ser comprado e isso está tudo certo. O André Ramalho lesionou no primeiro tempo do derby, uma lesão muscular grau 2, isso dá uma
um período de parada aí de 3 semanas. Puxa vida, nessa reta final de temporada, um jogador já de 33 anos, e uma pena, né? Porque aí quando o Ramon retomou o sistema de 3 zagueiros, ele cresceu, ele ficou mais protegido e tal, e sem o Kaká, que também tá machucado, a gente não sabe se vai poder jogar contra o Vitória. O Caetano não pode jogar por questão contratual, né? Tá no mesmo imbróglio lá do Giovani e do Matheus Araújo. Sobraram aí Félix Torres e Gustavo Henrique, e não tem mais um terceiro zagueiro, a não ser Ranieri, que foi meio que o cara híbrido no derby, né? Ele entra no lugar do André Ramalho para fazer um volante ou zagueiro, volta e tal. Pode ser que o Ranieri seja utilizado ou como zagueiro ou como volante, né? E é o único jogador que pode compor ali o setor, senão ele vai ter que voltar com o sistema de linha de 4. Vamos ver como é que ele monta esse time contra o Vitória. Isso é assunto mais para frente. O que vocês acharam disso tudo aí? Inscreva-se no canal, hein? Tô aguardando você. Pode comentar aqui também que a gente gosta. Até a próxima. Tchau!